explica Deus com palavras humanas, com intenções, com sabedoria desta vida. Deus, Ele mesmo se explica, não nós, com nossas palavras, né? E nessa manhã, eu agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui louvando esse Deus, que muitos buscam nomes, né, através, né, da teologia, como estamos dizendo aqui, que afirma ser o estudo de Deus, né, e buscam nomes que possam expressar ali, naquele momento, os seus próprios desejos, pensamentos, mas para nós cristãos não há um título melhor que possamos dar a Deus do que Pai. Todos que receberam Deus o poder de serem chamados filhos de Deus, e é o que nós somos nesse tempo, filhos de Deus. E como filhos, nós precisamos saber como agradá-lo, como adorar, como viver na sua presença. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar nessa manhã, porque eu entendo que estamos vivendo um tempo muito complexo, muito difícil, em que muitas coisas que acontecem aí parece religioso, parece sério, parece bom, mas não estamos no tempo de parecer, nós estamos no tempo de viver. Vivermos é o que nós vamos, vivemos a verdade, vivemos em espírito, e é o que nós vamos estar falando um pouquinho hoje aqui através da inspiração divina na palavra do Senhor. Como adorar a Deus de verdade? Essa não é um ensinamento, uma lição do Márcio, do pastor Márcio, da comunidade cristã Formosa, mas uma lição que nós vamos buscar dentro da palavra de Deus, a partir das palavras de Jesus Cristo. Como adorar a Deus de verdade? Por quê? Porque estamos precisando ouvir isto hoje. Estamos precisando estudar isso hoje. Estamos precisando entender o que isso significa nos dias de hoje. Porque são tempos trabalhosos, são tempos que a gente tem ouvido muita coisa, muito barulho, muito, como eu já disse aqui, muito parece, muita semelhança. Mas o nosso irmão Flávio gosta muito desse versículo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é a palavra que nós cristãos precisamos entender. O que é a verdade? Quem é a verdade? Usa-se hoje aí um texto bíblico para justificar filosofias e pensamentos humanos. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? São filosofias? São ideologias? São sistemas religiosos? O que é a verdade? Meus amados, é sobre esta palavra que eu quero falar hoje a partir do ensino de Jesus Cristo. Porque aqui não há espaço para outras palavras, outras ideologias. É o que a gente tem vivido aqui a cada domingo de manhã. Eu louvo ao Senhor que Ele pôde nos enviar pessoas comprometidas com a palavra, e eu tenho orado ao Senhor para que Ele possa nos enviar a outras pessoas, que Ele vai nos dar sabedoria, para que nós possamos chegar a outras pessoas, levando esse conhecimento, para que Ele possa nos instruir como nós podemos alcançar, porque esse parece que eu estou dizendo aí hoje, essa religiosidade, ela é convincente, ela atrai pessoas,
E eu sinto por ter muitos lugares lotados agora, vivendo esses momentos aí. Lugares em que as pessoas estão se sentindo, não que nós estamos aqui nos colocando, eu gosto de destacar isso, porque nós vivemos duas situações que são muito complexas em relação à vaidade, né? Tem aqueles que estão com suas igrejas lotadas e acham que são melhores, e tem aqueles que também não avançam, por não, às vezes, não trabalhar, não se doar, não ter um compromisso, e também se vangloriam por isso. Mas aqui não é este lugar. Aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de presença de Deus, é um lugar em que o centro das atenções é Jesus Cristo. Então, por isso eu sempre cuido, né? Tenho muita preocupação, né? Para que isso seja entendido. Mas nós não podemos deixar de falar essa verdade, porque essa verdade muitas vezes não é compreendida até que algo aconteça. Isso aconteceu lá atrás. No início, Jesus não foi compreendido. João Batista, que saiu ali falando, preparando o caminho de Cristo, não foi compreendido. Profetas como Jeremias e outros, né, não foram compreendidos no seu tempo. Até que a verdade se manifestou e eles se lembraram desses profetas. Isaías, que profetizou Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, como se ele estivesse vendo ali tão de perto, tão assim, de uma forma real. Então, amados, que nós possamos vivenciar a realidade, que nós possamos vivenciar quem é Deus, onde Deus está, como adorar a Ele de verdade. E é isso aí, vocês estão vendo? É essa manifestação que me faz sentir verdadeiramente no propósito. Domingo passado, um moço para ali e ele vem. Era algo que eu queria comentar, mas assim, vai até adiantar, né? O moço para ali e vem com essas coisinhas de vida religiosa. Lança uma pérola ali e ele quer ali uma resposta, né? Do nada. A pessoa está sempre passando aqui, né? Está aí nas preocupações do mundo, vivendo aí o seu dia a dia, como acha que é melhor, como, né, o nosso garoto que passou aqui, né, como acha, né, seus pensamentos filosóficos, religiosos, quando a gente vê que a nossa palavra está incomodando o mundo, é isso aí. E o moço veio com a pedra dele aí, com a pérola dele, fazendo uma perguntinha ridícula, daquelas, né, pegadinhas que são usadas e que os religiosos adoram. E a gente vê que é um inimigo mesmo, por isso que a palavra nos ensina a conhecer a palavra, e você precisa ter a tranquilidade de não querer achar que você tem que dar resposta para todas as coisas, porque como Jesus fez, o diabo tentou ali no deserto, e Jesus não se viu na obrigação de dar a resposta. O moço parou, eu quero saber onde que está isso, e eu lancei para ele, olha, aqui nós não trabalhamos dessa forma. Aqui nós procuramos conhecer a palavra, viver a palavra, e não pegadinha. E na hora que eu falei, o moço se revoltou e virou e saiu esbravejando. Porque esse sujeito quer saber para você, o sujeito não sabe nem quem é Deus, não sabe nem onde está a palavra, vem aqui, o que está escrito em tal lugar. Não tenho essa preocupação com essas afrontas, tenho preocupação em viver o Evangelho. Agora nós vemos aí novamente, o que nós estamos falando? Como adorar a Deus de verdade. A prova é que Deus está no nosso meio. Olha o que o moço veio trazer aqui. Ele não viu que a gente começou, ele está passando. Mas o diabo que usa as pessoas sabe, ele vem trazer a confusão. Isso acontece aqui, isso vai acontecer. É bom que isso aconteça, porque isso aconteceu no ministério de Cristo, né? Não se aborreçam com isso. Eu vivencio isso aí desde jovem dentro da igreja. A gente não se ilude. Já tivemos casos de pessoas fingir que estavam manifestando, e graças a Deus que nos deu discernimento e nós não demos o show que ele queria,
e o colocamos no seu devido lugar, que ele não estava ali para ouvir a palavra. Então, a questão é sobre o que Deus quer falar para mim, para você. Não se preocupe, o mundo está aí fora, preocupado com muitas coisas. O mundo está preocupado em como ganhar, em como viver, em como ter, com a política nacional, ou progressista, ou direita, ou esquerda, como é que queira se chamar. Mas o tempo é de nós olharmos para frente, sem desviar do alvo que é Jesus. E é claro que muitas vezes na nossa vivência nós vamos enfrentar esses problemas e nós vamos achar que nós temos que dar uma resposta. E é por isso que o Espírito Santo tem que estar dentro de nós. É por isso que Jesus disse, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos. Quando ele subiu, ele falou ali para os discípulos. Eles precisavam do Espírito Santo para fazer a obra, para trazer a mudança, para poder fazer o que era necessário. E foi o que aconteceu. Os discípulos estavam com Cristo, eles tinham ali Jesus, mas eles duvidavam, como Pedro, nós estudamos aqui alguns domingos atrás, que reconhecia o Cristo, mas não reconhecia o que deveria ser feito através do Cristo, e foi repreendido. E olha só, depois ele negou Jesus, os outros discípulos todos se afastaram de Jesus, quando Jesus foi crucificado, exceto João que estava ali. Mas quando esses homens foram revestidos do Espírito Santo, eles saíram com ousadia falando de Deus. O que nós precisamos hoje é do Espírito Santo que nos mostra como adorar. Quem é Jesus? Quem é Deus? Adorar a Deus em lugares errados. Olha aí. Adorar a Deus em lugares errados era o começo aqui, era o problema que eu quero trazer, a mensagem que eu trago. Eu utilizo, eu utilizo uma metodologia de apresentação, Primeiro eu gosto de julgar um problema, e diante desse problema a gente vai trazendo as realidades do ser humano. E o problema que eu queria trazer é adorar a Deus em lugares errados. O jovem passou aí dizendo, que adorar a Deus é adorar a Deus nas naturezas, nas cachoeiras, Esse é o conceito da nova era. Esse é o conceito desse tempo. Você pode ver Deus no sol. O Deus sol, o Deus lua, o Deus isso, o Deus aquilo. Por quê? Porque as pessoas estão presas a uma visão comum nos dias de hoje, que limitam a adoração, a oração e a vida com Deus. As pessoas acreditam que a adoração está restrita a uma religião, a um lugar, uma igreja, um lugar físico, um monte sagrado, uma igreja. Tem pessoas que ela precisa, para ela encontrar uma relação, ela se sentir ligada a Deus, ela precisa ir para um monte, ela precisa ir para determinada igreja, ela precisa fazer determinados rituais. Nesse momento tem pessoas subindo escadarias ajoelhadas. Nesse momento tem pessoas se batendo por entender que elas precisam de um alto sacrifício pelos seus erros. Nesse momento tem pessoas, essas pessoas têm boas intenções, precisamos reconhecer isso. A adoração é vista como um ato religioso, algo que se faz na igreja, um evento específico. O ato de adorar. Eu particularmente fico feliz, irmãos? Hoje vi aqui, os irmãos começaram, a Ana chegou também, agregou o grupo. Como as pessoas têm uma preocupação muito grande com esses momentos de profissionalizar. Você chega em lugares e é até muito bonito, realmente. O ensaio, não que a gente descarte, porque nós também fazemos isso, mas nós não fazíamos para profissionalizar, nós fazíamos para melhorar o nosso relacionamento, para
estarmos aqui juntos, aperfeiçoando, porque para o Senhor, cada vez que nós podemos fazer melhor, é bênção. Mas nós vemos lugares que são impecáveis, mas é só aquele momento. No dia a dia, a vida é outra. Eu vou falar isso mais à frente. No dia a dia, a pessoa se revela totalmente diferente do que ela realmente é, e com o tempo nós vamos ver isso, a hipocrisia. É algo que, graças a Deus, a gente fala aqui neste lugar, e é algo que eu não vivo porque eu passei por isso, eu vi isso em alguns dos momentos. Por isso que a religiosidade é algo que me incomoda muito, porque eu entendo que nós precisamos viver o Evangelho como um estilo de vida, como uma vida real. Recentemente eu estava saindo de uma visita e eu você fala aqui, eu gosto de ouvir mensagens, eu ouvi uma mensagem e o pregador estava trazendo ali uma pesquisa muito interessante sobre os cristãos profissionais e os profissionais cristãos. Quem são os cristãos profissionais? Pastores, presbíteros, cantores, que estão ali à frente de suas igrejas e vivenciam a vida deles. Não é como a nossa vida como profissionais cristãos. Somos cristãos, mas temos a nossa vida secular no trabalho, que na verdade não existe uma separação. A forma só de nós vivemos uma vida onde nós temos que ter cuidado para não entrar na cultura do mundo, mas nós estamos aí vivendo, né? Brinca-se hoje aí, né? Mas nós somos do mundo, né? Mas nós não somos do mundo é apenas uma figura poética de dizer que nós não representamos a cultura deste mundo, mas nós estamos aqui, nós trabalhamos aqui, nós usamos dinheiro nosso diferente. Não adianta a gente criar uma moeda aqui, não vamos usar aí é o real. Se você for em outro país, você vai usar o dólar, vai usar o iene, vai usar lá o dinheiro daquele país, né? Lá na Europa você vai usar o euro. Então nós temos que viver o que está aqui. Lá no trabalho você segue a CLT, né? Ou você vai seguir a legislação para o seu empreendimento, se você for empreendedor. Então nós vamos aqui, nós vamos sair daqui hoje, amanhã nós vamos para o nosso trabalho, alguns vão até trabalhar hoje, vai seguir a norma, que ela vai ser geral. E é lá que está a nossa vida. Aqui nós estamos aprendendo, estamos trocando experiências, mas a nossa vida, ela continua no dia a dia. Só que tem pessoas que não, elas vivem apenas dentro da igreja, com situações da igreja. São esses que são considerados cristãos profissionais. Só que essas pessoas, aí que está a pesquisa, elas representam aproximadamente 2% só do todo. O restante está lá no dia a dia. Assistente social, administrador, dona de casa, pedreiro, pintor, técnico de manutenção, né? Vigilante. Quantas pessoas nós temos aqui? Quantas profissões nós temos aqui na nossa pequena comunidade? Várias. E é lá que nós vamos ser cristãos. E não vamos ser cristãos porque nós vamos estar com a Bíblia debaixo do braço, que tem às vezes, né, pessoas que vivem assim, com a Bíblia debaixo do braço, mas nem sempre vivenciam aquilo ali. Ela tem uma linha diferente, um trato diferente, mas lá no seu íntimo não vivencia aquilo. Mas nós somos chamados para sermos pessoas reais. E esses cristãos profissionais, muitas vezes, é fácil para eles falar, porque eles não vivenciam o dia a dia de uma pessoa passando um aperto real, de uma pessoa que não sabe o que fazer, de uma pessoa que vai sentar diante de você e você está ali conversando, trabalhando todos os dias, mas sendo alguém que ela está vendo como diferente. E aí, quando vem um problema, ela senta diante de você e vai trazer uma realidade, vai desabafar contigo, porque sabe que você é um cristão que vai estar intercedendo por ela, vai orar por ela.
Você vai passar no sinal, você não está de terno e gravata. Agora, uma experiência muito bacana, eu me comovo com isso quando acontece. E às vezes a pessoa vem pedir um dinheiro, a gente explica que não tem, a pessoa fala, então ora por mim. Porque a pessoa vê Cristo na sua vida. Quantos aqui vivenciam isso? Eu tenho certeza que vocês vivenciam isso, porque como nós não somos religiosos, Deus se manifesta em nós. Mas esses profissionais religiosos cada vez mais vão se mostrando totalmente diferente daquilo que parece. Pode ser bom, pode ser o que eu estou falando. Estou falando de pastores? Sim, não estou dando nome, mas é isso. De profissionais, cantores, profissionais de ministérios? Sim. Qual a experiência que essas pessoas têm com a vida real? No dia a dia? Com pessoas reais. Com pessoas que falam de situações verdadeiras que acontecem nas suas vidas, com pessoas vivendo problemas de verdade, e nós também vivendo problemas de verdade, não pessoas que estão apenas em cima de uma prática, de uma ritual, de uma teoria, e elas parecem que sabem, mas não sabem porque elas não vivenciam aquilo na prática. A adoração é vista apenas como um ato religioso, algo que se faz na igreja, um evento específico. Para nós, cristãos, que vivemos o Evangelho da Graça, não é isso. O grande problema é que Deus não cabe a uma coisa que o moço falou ali que é real. O diabo sabe. Não que ele seja o diabo, mas que às vezes eles se abrem para isso, e uma coisa ele sabe. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está aí na nossa mensagem, eu tinha colocado. Atos 7:48, Atos 17:24. Deus não cabe, sabe por quê? Porque ele não cabe aqui. Deus não habita aqui. Aqui ele está cheio de Deus agora, porque está cheio de filhos de Deus. Amém? Está cheio de filhos de Deus aqui? Amém! Mas enquanto nós estamos aqui, ele guarda, ele protege, porque é um patrimônio usado para ele. O patrimônio pertence aqui ao nosso querido seu garoto, mas está sendo servido, está servindo para as coisas de Deus. Mas quando nós fechamos aqui, o que tem aqui? São instrumentos, são coisas físicas. Deus fica aqui, eu tenho que vir, então houve um problema, eu vou vir aqui para me orar. Não. Pode orar na sua casa, pode orar deitado, né? Muitos cristãos, muitos religiosos detestam isso, mas Davi, lá no Salmo 63, no Salmo 4, ele estava na cama dele, deitado ali, falando com Deus, refletindo. C.S. Lewis falava sobre isso, né? Os religiosos acham que estão fazendo algo bonito quando ele está ali ajoelhado. Pode, não é que não possa ajoelhar, não é uma doutrina, nós não vivemos doutrinas rituais. Paulo, por causa disso, me coloco de joelhos. Ele também orava de joelhos, mas não é uma condição única, absoluta, porque ele também disse, né, orar sem cessar. Como você vai orar sem cessar ajoelhado, em pé, com os olhos fechados? Eu e você temos experiência de momentos em que nós estamos ali dirigindo e o Espírito Santo nos chama a atenção para algo e nós oramos. O Espírito Santo tem te dado experiência, e a mim dá experiência, quando às vezes na minha cama eu leio sozinho, porque às vezes todos já dormiram, e aquele é o momento em que a gente consegue falar com Deus. E o Senhor nos ouve de uma maneira extraordinária, e você pode ter uma experiência como essa. Porque o Salmo 139, em seus versículos 5 a 14, fala que Deus está em todos os lugares. Se você for ali, há uma palavra poética muito interessante. Se você construir o seu leito no céu, quer dizer, na sepultura, ninguém vai fazer isso, né? Mas se você fizer isso, ali o Senhor está. Se você for para o alto, o Senhor está. Se você for lá na cachoeira, o Senhor está. Mas não lá apenas.
Se você for para o alto do monte, o Senhor está lá? Está. Mas se você estiver lá, o Senhor vai estar com você. Mas se você estiver aqui no templo, adorando o Senhor, Ele está. Porque nós estamos aqui no nome de Jesus. Muitos hoje, e até alguns de nós, estão tentando limitar Deus e a adoração a um espaço físico, uma prática religiosa. Muitas vezes nós nos limitamos a isso. E eu não estou falando aqui de você ser um desigrejado, porque às vezes alguém vai tirar conclusões precipitadas. Então, diante do que o Márcio está falando, eu posso adorar a Deus na minha casa, deitado, dormindo. Entenda, nós estamos falando que não há um lugar específico, mas nós estamos falando que você pode ficar só lá. Porque quando você está aqui, eu tenho certeza que você é abençoado com o toque. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de sermos verdadeiros, de honrarmos ao nosso Deus como filhos. Porque a minha responsabilidade aqui é de ser verdadeiramente aquilo que vocês esperam que eu seja, né? Um adorador, uma pessoa compromissada com Cristo, uma pessoa que vem aqui trazer para vocês de coração a verdade. Todos nós temos anseio por um relacionamento genuíno com Deus. E é sobre esse relacionamento que a comunidade cristã Formosa prega. Porque esses dias estava folheando alguns escritos antigos, 12, 13 anos atrás. Eu ouvi, esses dias um amigo meu mandou também um vídeo muito interessante falando, né, sobre as igrejas que foram criadas. Por exemplo, a Igreja Católica fala que ela é a única, que ela é a primeira, né, é a verdadeira, mas ela também surgiu a partir de uma dissidência. Ele foi falando de diversas outras, no videozinho, né, diversas dissidências que deram origens a várias igrejas. A maioria das igrejas, estou falando igrejas físicas, placas denominacionais, surgiram de divisão de pessoas que desacreditaram, que desentenderam e criaram ali suas denominações. Mas a nossa, graças a Deus, ela não começou de algo que se dividiu, de uma revolta, de um desejo de ser um grande líder, uma pessoa conhecida. Ela surgiu do desejo de falarmos a verdade que o sistema vem ocultando. O sistema religioso, ele coloca nos nossos corações um compromisso, uma obrigatoriedade de fazer assim ou assado, de viver sob determinado peso, de viver sob determinada regra. E Jesus vai ficando distante dessas regras, longe dessas pregações. E aí a gente ouve pregação de como ter, como receber, como prosperar, como viver, como ser. E Jesus muitas vezes nem sequer aparece nessas mensagens. Aí nós vemos o nosso compromisso de estar trazendo o Evangelho, porque Paulo acusou esse Evangelho de um Evangelho que deve ser considerado um Evangelho que tem que ser amaldiçoado. O Evangelho que nós temos que anátema, o Evangelho que nós temos que pregar é o Evangelho que mostra Jesus. Isso é a graça. E mostrando Jesus, você vai pregar o quê? Um relacionamento com Deus, que foi a mensagem de Cristo. O que ele diz quando ele abre a palavra? Olha só, são os princípios da nossa pregação da comunidade cristã Formosa. Institucionalmente nós temos aqui uma missão, nós temos uma visão inspirada nisso. Quero somar
na busca da solução do problema das pessoas, mostrando o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos influenciar as pessoas com boas palavras que gerem ações que transformem a vida das pessoas para melhor. Por quê? É uma ideia minha? Não, é baseado no que Cristo veio fazer. O que ele disse? Eu vim para abrir os olhos dos cegos, eu vim para abrir os ouvidos, para libertar os cativos, para anunciar o dia aceitável da salvação. E fechou o livro. A religião não fecha o livro, a religião continua. E trazer a condenação para aqueles que não cumprem. É verdade que a condenação virá, mas o tempo hoje não é para eu te condenar como cristão, porque nem Jesus fez dessa forma. Aquele que recebe a palavra, aquele como vocês que estão aqui para ouvir a mensagem, eu tenho que trazer uma palavra de vida, de edificação, como vocês têm que levar essa palavra. A condenação virá para aqueles que rejeitam. São consequências. Mas a nossa obrigação é falar do Evangelho, não de colocar uma culpa, mas de tirar a culpa. Quando você coloca a culpa é porque você está colocando peso sobre a igreja, sobre você. Eu colocando peso sobre vocês, a religião tem que fazer, porque você não fez, você não confessou, tem isso. A confissão que nós fazemos hoje é confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É você receber Jesus. Até isso aí as pessoas hoje vêm negando, né? Alguns já viram falando assim, que nós não temos que aceitar Jesus, né? Mas aí o que a Bíblia diz? Aqueles que o receberam, Deus o poder de ser chamado filhos. Jesus te aceitou? Amém? Sim, Deus te aceita como filho, porque Ele preparou a todos. É por isso que não existe aquela graça que obriga as pessoas, né? Essa graça que nós pregamos, aquela que você foi predestinado para ser salvo ou predestinado para ser condenado. Na verdade, todos os homens foram predestinados para a salvação, mas nem todos dão ouvido, nem todos seguem, nem todos reconhecem. Mas aqueles que receberam, como eu e você, e eu creio que você que está aqui, que muitas pessoas que estão aí fora, são pessoas que vão entrar no céu, porque receberam chamados. Não pregamos aqui a universalidade como existe, né? Tem um filme que é até muito bacana, mas que o pastor se confundiu nessa história, né? Achando que lá no final que todo mundo vai para o céu. Não, tem uma responsabilidade. Eu e você temos uma responsabilidade que não seria justo, né? A Bíblia diz que é os que receberam Deus o poder de ser chamado filho de Deus. Mas certamente o Senhor, você não precisa se apavorar, porque muitas vezes a gente busca justificar algo pensando naquilo que para nós é impossível. Ah, mas é aquele que nunca ouviu. Deus é poderoso. Paulo não era um homem que eu poderia fazer ele converter. Um homem que o Barnabé, ou aquele homem que Deus enviou ele lá para orar para ele, pudesse fazer ele converter. Então o que Deus fez? Primeiro Jesus mesmo se manifestou para ele. E aí ele levou aqueles homens para falar com ele. Se você olhar, eu acredito nisso, porque não haveria um motivo para algo assim acontecer, para a pessoa manifestar algo dessa forma, se não fosse verdade. Existem hoje testemunhos de que em países onde o Evangelho ainda não chegou, tem pessoas sonhando com Jesus e se convertendo. Tem pessoas sonhando com a mensagem, depois eles fogem daquele país, porque a palavra entra neles. Antes, quando nós éramos crianças, ele veio aqui também a memória de algo que eu vi mais recente, né, na porta, daquela porta daqueles países, né, a janela 1040, é isso? De pessoas, esses países que não ouviram o Evangelho. Mas nós temos uma porta aberta aí diante de nós todos os dias. O lugar onde nós trabalhamos, o lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós
estudamos. Ah, mas como que eu tenho que fazer? Tem um dos sábios aí, dos considerados pais da igreja, que ele diz: prega todo o tempo e, se possível, use palavras. Às vezes você não pode estar com a sua Bíblia em determinado lugar. Às vezes você não pode pregar ousadamente com as palavras que nós pregamos aqui, mas você pode ser um cristão verdadeiro, que as pessoas reconheçam porque você tem os limites. Você está todo dia, você brinca com as pessoas, você caçou com as pessoas, mas você tem seus limites, porque você não ultrapassa esses limites, você vive dentro da sua cultura religiosa, você não vai para a cultura do mundo, e a hora que a pessoa precisa, ela sabe que você é cristão, e ela vai até você. Esse é o melhor trabalho que nós podemos fazer, porque é aí que eu falo, né? Eu comecei, quando entrei nesse ponto do anseio do relacionamento, porque é isso que nós pregamos aqui. Não é uma vida religiosa. Vocês entendem quando eu digo uma vida religiosa? É uma vida de obrigação. Eu não obrigo, não fico chateado com ninguém quando não vem aqui, já viu? Por quê? Porque isso não é sobre mim, não é sobre a igreja, é sobre você e Deus. É importante que você esteja aqui, eu esteja aqui, porque o relacionamento que nós vamos amadurecer, se você não tem um bate-papo com o seu esposo, com o seu filho, o relacionamento vai ficar distante. E às vezes lá na sua casa você não consegue aprofundar no relacionamento. Aqui, junto, nós conseguimos. Nós vamos falar de quê aqui? Da Netflix? Do Instagram? Não vamos falar de Deus, de Jesus. Por isso que é um compromisso nosso. E aí o nosso relacionamento se aprofunda. Um dia da semana, mas um dia em que nós aprofundamos na mensagem. Na Bíblia nós temos o exemplo da mulher samaritana, e é esse exemplo que eu vou passar, que expressa o seu anseio quando ela questiona Jesus sobre o local da salvação. Ela queria fazer a coisa certa e ela pergunta: os nossos profetas dizem que é nesse monte que eu tenho que adorar, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Como é que é então a questão? O desejo dela é real, mas o conhecimento está distorcido. Sabe o que isso fala para nós? Do que está muitas vezes no coração das pessoas com quem nós trabalhamos. Pessoas com boas intenções, pessoas boas, que até querem conhecer Deus, querem saber sobre Deus. E o nosso papel não é chegar para ela e falar: então você tem que ir para esse lugar, você tem que fazer isso, aquilo, mas mostrar-lhes Jesus. O Jesus que transformou a nossa vida, o Jesus que tem trabalhado em mim e você. O nosso desejo por Deus é um eco da nossa criação. Nós somos criados para ter um relacionamento com Ele. Deus fez o homem e a mulher, colocou no jardim, colocou ali para cuidar dos animais, e todo dia a palavra diz que ele vinha no final da tarde conversar com eles. Ah, Deus passava, você não tem necessidade de você ficar o dia inteiro na igreja, né? Olha aí, a prova, lá no início não tinha, Deus ia lá no final da tarde, ele não ficava o dia inteiro, só para tirar, só para pensar, tá? Você pode ficar o dia inteiro com ele, mas você tem que ter aquele momento com Deus. Agora, a busca por um lugar certo para adorar é, na verdade, uma busca por um lugar onde possamos conectar com a nossa verdadeira origem. Para a nova era, como o moço aí representou hoje para nós, para você, isso você vive no dia a dia, não é só ele. Você pode ir para as matas, para a cachoeira. A gente fez um passeio recentemente. É interessante que você vai nesses lugares lá, lugares que as pessoas vão para se conectar. Vai na cachoeira, aí você vê lá oferendas, você vê isso aqui. Tem gente que nem gosta, porque acha que esses lugares é do... Tem gente que acha que esse lugar é só lugar de ver Deus. E tem gente que já não vai porque acha que não é mais de ver Deus, porque o fulano que não quer ver Deus vai lá oferecer as oferendas. Mas é de Deus. Deus que criou, não foi o diabo. O diabo não cria. O diabo copia muito mal. Foi Deus que criou. E nós vamos viver aonde nós estivermos, a
presença do Senhor, se nós o buscarmos. A nação anseia por um contexto real, uma conexão real, e não apenas por rituais e obrigações religiosas, esforço próprio para poder parecer uma roupa bonita de domingo, uma aparência religiosa, uma vivência na igreja, palavras assim, uma camisa com o nome Jesus bem grande escrito, mas o coração distante. Vamos ver a história de Jesus e a mulher samaritana? João 4, versículo 20 a 21. Achem na sua Bíblia, mas eu vou lendo aqui para adiantar. Versículo 20. João 4, versículo 20. Mas me diga uma coisa: por que vocês, os judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui neste monte onde os nossos antepassados adoraram? Tem um costume de, quando ouvir a palavra, você trazer para o seu contexto. É claro que a palavra, ela tem o seu momento ali, o Senhor está falando com a mulher, mas olha como essa palavra se parece com os tempos de hoje, né? Você diz que é na igreja que tem que adorar, você diz que é na igreja tal que tem que adorar, você diz que é com o pastor fulano. Pensa, traz para a sua realidade. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora. Olha, sinta Jesus falando para você: creia em mim, homem, creia em mim, mulher, está chegando a hora quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai, nem neste monte, tá? Nem aqui nesse lugar, nem no monte, nem aqui nesse bairro, nem em Jerusalém. Mas vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito dele. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha aí, o moço falou do que ele conhece. Olha a nossa responsabilidade. Ele falou do que ele conhece. Vocês que às vezes estão aqui se indignaram com as palavras deles, nós falamos o que nós conhecemos, porque nós recebemos Jesus. Ele ainda não teve a experiência de conhecer Jesus como nós conhecemos, como Filho de Deus, e não como alguém que se coloca num lugar bravo, num trono, esperando as pessoas errarem para serem culpadas, para serem castigadas e punidas, que é o que a religião muitas vezes traz e afasta as pessoas de Deus. Versículo 23. Mas virá o tempo e de fato já chegou. Isso Jesus falando com ela lá na entrada de Samaria, há 2025 anos aproximadamente. Já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É profundo, irmão, pois esses adoradores que o Pai procura, espírito, não é como quando você ouve falar em espírito, logo você pensa então que você tem que sentir como se um negócio baixou em você, sentir um arrepio. É a sua condição, é o estilo, o seu ser, é você absorver espírito e em verdade. É esse que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando diz que Deus é espírito, é porque ele é daquela forma. Um verdadeiro adorador, ele não precisa de mostrar, ele não precisa de aparência, ele simplesmente é. A mulher disse: eu sei que o Messias virá, aquele que se chama Cristo, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você já ouviu essa voz? Você que está aqui hoje, como eu, já ouvimos essa voz no nosso coração. Nós já recebemos o Jesus, que é o nosso remidor, o parente remidor, o nosso irmão mais velho,
Aquele da parábola que Jesus, naquela parábola, eu creio que ele queria mostrar o que o pai queria. Ele queria um filho que fosse lá buscar o irmão mais novo, que esses que estão perdidos por aí. Lá na parábola, o irmão mais velho ficou aborrecido. Que nós, que já estamos na igreja, vem cobrar para nós. Jesus, ele foi lá e buscou os seus irmãos mais novos, eu e você. E nós agora, irmãos mais velhos, que deveríamos estar fazendo o mesmo. Muitas vezes nós paramos aqui na porta e ficamos vendo, aí quando entra algum, esse moço pode amanhã ser um adorador por excelência, e com essa ousadia que ele tem de entrar na porta da igreja e falar o que ele fala. Imagina se Deus entrar nele e ele for falar com ousadia sobre Cristo. Porque muitas vezes nós não temos coragem de ser. Ele é o que ele acredita. E nós, e é isso que eu estou falando, porque às vezes não precisa das palavras, precisamos simplesmente ser ousados naquilo que cremos e acreditamos. Eu não creio que foi em vão hoje. Isso foi para falar para mim. Embora eu tenha buscado, glória a Jesus, viver o que eu acredito. Jesus, em sua conversa, redireciona o foco da adoração. Está entendendo? Aquela mulher queria um lugar, aquela mulher queria uma religião. Ela estava acostumada a ouvir os sacerdotes, os profetas, e nós também muitas vezes estamos acostumados a ouvir isso, de profetas, de líderes religiosos. Mas Jesus mostra que o lugar físico não é importante, mas adoração em espírito e em verdade. Jesus revela que Ele é o Messias, que trará a verdadeira adoração. Ele se apresenta como resposta para o problema da mulher. Qual o problema desse tempo? Adorar a Deus em lugares errados. Onde adorar a Deus? Como adorar a Deus de verdade? Por meio de Jesus. Você tem buscado, você tem entendido, você tem compreendido quem é Jesus? Você tem entendido? No domingo retrasado eu falei aqui sobre Jesus. E tu, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. No domingo passado, o Flávio pregou aqui? Gratidão e ingratidão. Qual tem sido a nossa resposta para Cristo? Gratidão e ingratidão? Ou são mensagens para a nossa reflexão, não apenas no domingo, mas todos os dias da nossa vida. O verdadeiro lugar de adoração não é um monte, não é a igreja, não é a comunidade, não é a religião, mesmo que essa religião se diga cristã. O que nós temos que adorar? O que não é o que, é quem? É Jesus. Jesus. É nele que a nossa adoração se completa. É para Ele. E não pode parecer, mas gente, essas pregações parecem pregação para quem está iniciando, mas é pregação, o óbvio, né? Hoje, nunca como nos dias de hoje tem se falado tanto nisso, o óbvio precisa ser dito. Pode parecer, eu sou cristão, eu sei disso, mas eu preciso ouvir isso. Você precisa ouvir isso. É sobre Jesus. A revelação de Jesus como o Messias muda tudo. Ele é o centro da verdadeira adoração. Nós precisamos de um evangelho cristocêntrico, centrado em Jesus. Se não tiver Jesus, qualquer coisa que você ouve falar que é evangelho, não é. Ah, é bênção, vem buscar a sua bênção. Não é evangelho. Se não tiver Jesus, sai. Você pode sair da sua parentela, você pode dar tudo que você tem. A Bíblia fala isso, né? Se não tiver amor e esse amor não for para Cristo, não vale nada. Você pode acordar cedo, dia de domingo, eu tenho que acordar cedo para ir lá na igreja, mas eu vou para poder. Se não for por Jesus, não adianta. Qualquer coisa que eu e você fizermos, se o foco não for para Jesus, se você não tiver entendido Jesus, entende? Tem uma necessidade. Eu não venho aqui falar isso à toa. Nenhum dos irmãos que pregam aqui, ou vocês que louvam, nós não falamos de Jesus à toa. Jesus não é um nome qualquer, não é um homem qualquer, não é um político qualquer, que se precisa ser defendido pelas suas bobagens que fica aí fazendo. Não, Ele é Jesus.
Este é o Evangelho, a boa nova, a graça e a verdade de Deus. É Ele, é Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. Adoração em todas as áreas da vida. A verdadeira adoração é um coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? Aberto, disponível para Deus, para entender essas palavras que nós estamos falando aqui agora, que os irmãos vêm falar aqui agora. É um estilo de vida que honra a Deus em todas as áreas, e não apenas uma fachada religiosa. O Salmo 1, aí me veio, enquanto eu desenvolvia esse esboço, me veio o Salmo 1, que a gente cansou de ouvir, eu tenho certeza que quem está aqui já ouviu. O Salmo 1 fala sobre a roda dos escarnecedores. Tem pessoa que não gosta nem de ir numa festa de família, porque fala, eu vou sentar na roda daquele escarnecedor que toma cachaça, que toma cerveja. Né? Quantos aqui já ouviram isso? E quantas vezes nós já deixamos de fazer isso? E isso é crucial aqui nessa mensagem. Mas eu quero te falar hoje que eu aprendi a tempo, graças a Deus. Os verdadeiros escarnecedores não são as pessoas, entre aspas, do mundo, como você ouviu a vida inteira, mas aqueles que dentro da igreja, dentro da religião, zombam de Deus. Mas tem isso, irmão, você sabe, e eu sei. Tem pessoa que parece, já falei muitas vezes hoje sobre isso, mas não é. São essas pessoas que zombam da verdade de Deus e vivem uma vida de hipocrisia, apesar do seu tempo de igreja, de toda a sua religiosidade, de tudo que já falaram, de sua história, como religiosos que vivemos nos dias atuais, nas redes sociais e em seus tempos, mais ocupados com ideologia, mais preocupados com partidarismo, com política, do que com o nome de Cristo. Tem alguém, vocês, irmãos, eu vou falar mesmo, porque esse é algo que me incomoda profundamente, sabe o quê? Eu, desde jovem, muito tempo disso, né, irmão? Desde criança, bastante tempo, sempre tive uma preocupação de não falar palavrão, de ter uma linguajar adequada. E aí essas pessoas que, como eu já disse, que quando a vida deles vem à tona, como nós estamos vendo essa semana, e que eu não tinha eu tenho procurado não ficar atento a essas coisas, mas essa semana me incomodou, porque eu comecei a ouvir algumas pessoas falando, e fui ouvir. Aí você ouve amanhã um líder renomado, que você já ouviu tantas vezes, no seu culto, falar tanta besteira, tanto palavrão, parecendo que é um cara lá um presidiário. A hipocrisia. E sabe por que eu estou falando isso? Porque foi um dos motivos pelo qual abri essa porta. Porque eu vivenciei pessoas desse jeito, que com o passado, eu já falei isso aqui várias vezes, quando a gente ia conhecendo e se revelava o verdadeiro, e a gente não, eu não sou melhor, não sou bom, nunca fiz isso, não, né? Todo mundo me conhece como eu sou. O mesmo Márcio que você encontra aqui, você encontra no trabalho, tanto é que as pessoas que estão aqui, ó, Flávio, Reinaldo, né, são mesmo, né? Eu aqui, eu no trabalho, eu sou mesmo. Bobo, falo o que eu tiver que falar, brinco o que eu tiver que brincar, sou real. Não visto uma aparência de religioso aqui e lá sou outra coisa. E é por isso que sou reconhecido lá e aqui, e onde vou. Aí isso me incomodava, porque você via as pessoas falando, não faz isso, e quando você ia conhecendo a pessoa, você via quem ele era realmente. E às vezes você vê pessoas que você olha, e aí eu aprendi também uma coisa mais recentemente, eu tenho até tido receio, não conheça os seus heróis. Eu fico preocupado com isso, né? O que é isso? O que está falando? Às vezes você acha bacana ouvir determinado pregador, determinada pessoa, determinado cantor, mas quando você o conhece, você vê que não é nada daquilo, que é só aparência, é só hipocrisia, é só pelo dinheiro. O que isso tem a ver para nós? Porque a vaidade, ela pode afetar tanto a mim quanto você, quanto a essas pessoas. E é um cuidado que nós precisamos ter.
A política também é a vida que nós vivemos. Precisamos ter pessoas lá. Eu não é a minha expectativa mais, mas pode ser que algumas pessoas aqui ainda possam ser usadas lá, mas para fazer diferença e não para ser mais um, como os demais. Não para ser apenas um nome que demonstra, e pior que seus grupos vão defender. Isso não é nada demais, porque aí você vai falar assim, mas você acabou de dizer aqui, se a obra de Deus ela permanece, se ela não for. Mas aí eu já vejo que isso aí é algo mostrando que a obra não é tão assim, né? Porque não é só pela aparência, né? Não é só pela quantidade de pessoas, mas pelo que ela representa. Se ela fala de Cristo, como que amanhã eu posso estar representando outras coisas a não ser o verdadeiro Messias? E é tão irônico, né? É tão irônico que até as pessoas que essas pessoas aí defendem ter o nome de Messias, né? É irônico. Mas vamos lá, não é o foco. Mas para mim isso parece muito sugestivo. Líderes que deveriam ser exemplo, mas quando sua vida oculta vem à tona, são escandalizadores. A adoração em espírito e em verdade significa que a adoração não é um ato de um dia, domingo, sábado, sexta, 1 hora por semana, 9h30, mas é um estilo de vida. A adoração verdadeira se manifesta em cada área de nossa existência. Onde estivermos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na vida social. Mais uma vez, Salmo 139 vem aqui a nossa memória para isso, para nos lembrar que Deus está em todo lugar, e a nossa adoração também tem que ser em todo lugar. Adorar é você reconhecer, é você servir, é você estar à disposição daquele que é. Adoração em espírito e em verdade nos liberta de rituais vazios, que nos levam a uma vida de entrega total a Deus. A adoração se manifesta na forma como vivemos. Adorar é viver para Deus. Por fim, o que é essa mensagem? Qual é o desejo que eu tenho em trazer essa mensagem? Revelar o evangelho que nós pregamos, que nós chamamos de evangelho da graça, tão confundido no nosso tempo, mas que Paulo afirma que é esse evangelho, e que se até um anjo vir, se um grande profeta, não creia. Que evangelho? O evangelho que fala que é sobre você, sobre o seu esforço próprio, sobre o dinheiro que você dá, sobre o homem que você serve, qualquer outra coisa, esse sistema religioso nos tempos. Não, é sobre Jesus, é a graça, o relacionamento com Jesus, é sobre isso que a Bíblia prega. E ela prega desde o Gênesis até o Apocalipse, é sobre Jesus, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, sempre foi sobre ele. A mensagem é sobre a graça de Deus. A verdadeira adoração não é algo que fazemos para merecer as bênçãos de Deus. Isso é mérito. Fazer para merecer, não vou fazer lá no trabalho, tem que fazer, né? Se o leão não fizer bem feito, você vai cortar ele, não precisa ser seu filho, não vai não? Vai. Se eu não fizer bem feito, eu vou ser cortado do papel que eu estou representando pessoas. Se eles não acharem que eu estou fazendo bem feito, eu não retorno, eu não continuo. Eu já vi pessoas sendo tiradas porque não fizeram bem feito. Se o Flávio não mandar o pessoal direitinho lá para onde que tem que mandar lá, né? Ele vai ser cortado. Isso é mérito, é isso mesmo. Agora com Jesus não é sobre isso, é sobre mérito, é sobre o que Ele fez comigo e você. Mas tu quer dizer que eu posso então ficar de boa? Não, aí vem o que Tiago fala: me mostra a sua fé, que eu te mostrarei minhas obras. E Abraão, né, não está contrariando a salvação pela fé, não. Ele está mostrando que é impossível que alguém que tenha recebido Jesus
não faça, não frutifique, não dê frutos. Depois que você recebeu Jesus, você vai frutificar. A verdadeira adoração é uma resposta ao favor. A adoração, aí, senão você pode dizer, adoração é mérito. Não, é uma resposta. Você recebeu de Deus tanto que você quer. Os meninos começaram aqui a louvar, os meninos formosos, como diz o Flávio, porque nós tivemos em 2024 um momento assim de disrupção do momento que a gente vivia, em que nós desejamos ter algo mais trabalhado, mais dedicado. Foi tão gostoso aqueles dias, né? Que nós temos até que começar a irmã Fátima falou, né, meu marido, vamos começar a trabalhar isso aí para a gente ter esse ano um momento bacana igual aquele lá, maior e tal. Porque os nossos encontros são tão bons que eles nos provocam coisas novas. A verdadeira adoração, então, é uma resposta a favor de Deus que já foi derramado sobre nós através de Cristo. É o Evangelho da graça em ação, nos levando a um relacionamento verdadeiro com Deus. Entenda que quando nós pregamos graça, nós falamos de relacionamento. Quando nós pregamos graça, nós falamos de Jesus. Quando nós pregamos graça, nós pregamos que Jesus fez por nós, Jesus morreu por nós, como nós lembramos dele aqui nos dias de ceia, e por causa dele, tudo que nós fazemos é pouco para sermos gratos, para bendizermos, para exaltarmos pelo que ele é. Jesus não estava apenas dando uma aula de teologia, no caso da mulher samaritana, ele não estava dando uma aula de teologia para ela, uma aula de escola bíblica. Eu estou aqui hoje dando escola dominical. Jesus estava oferecendo a ela um relacionamento. E é o que nós fazemos aqui a cada manhã de domingo. Nós que aqui trazemos a mensagem. Trazer para você exemplos, trazer para você despertamento de um Jesus que oferece um relacionamento. Ele estava oferecendo uma fonte da verdadeira vida. A graça é a essência. Olha só, tinha muitos religiosos que Jesus... Se você vê aí, tem uma comparação que eu acho muito interessante. João 3. Jesus fala para um religioso: se você não nascer de novo, você não pode entrar na de Deus. Agora ele fala para uma estrangeira. Ele não mandou ela fazer nada. Você viu alguma coisa? Ele só mandou ela adorar. Porque ela já tinha o coração disposto. Porque muitas vezes o religioso não tem. O religioso precisa de uma disrupção, ou seja, de partir o antes e o depois para ser uma criatura. Mas as pessoas de coração aberto, elas entram e recebem. Não se trata de um monte, de uma igreja onde nós vamos, mas de uma pessoa a quem nós nos rendemos. E essa pessoa é Jesus. A verdadeira adoração é o resultado da graça de Deus em nossas vidas, e não o caminho para conquistá-lo. Porque Jesus é o caminho, né, Flávio? Não é nós que estamos procurando o caminho, não. Jesus é o caminho. Não é o caminho que nós andamos, é o caminho que nós recebemos. Não é o caminho que nós fazemos, não é o que nós fazemos, mas é o que Jesus faz. Amém? Louvo ao Senhor nesta manhã por essa oportunidade. Oremos para que o Senhor nos abençoe nesse propósito. Pai, nessa manhã eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de falar de relacionamento contigo, de falar da graça. Que essa palavra, meu Deus, possa, Senhor Deus, perfurar, Senhor Deus, borbolhas, nos fazer compreender a verdade sobre o Senhor, que não é sobre o que o mundo diz, o que as pessoas falam, o lugar, o tempo, o monte, mas é sobre o que o Senhor é, sobre o relacionamento nosso contigo, porque o Senhor já nos deu esse caminho. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos ser convencidos cada dia pelo Teu Espírito Santo a vivermos esse Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Toque a honra e glória para Ele. Vamos louvar o Senhor. Os adoradores podem vir. Glória a Jesus. E você que trouxe sua oferta, pode deixar que essa oferta nós usaremos com alegria, com gratidão, né? É um
o momento em que você abre o seu coração, tá? Essa não é uma obrigação sua, é um ato de gratidão, é um ato de generosidade. Não é para você cobrar de mim, não é para você cobrar de Deus, é um ato de generosidade. É o quê? Eu dou porque Deus me deu, é dele. O seu dízimo você está trazendo de volta aquilo que o Senhor te deu, e a sua oferta você está semeando, porque o Senhor vai fazer muito mais. É um ato de fé. Se você não pôde, confia no Senhor que Ele vai abençoar a sua vida. Só coloque o seu coração à disposição dele. E nessa manhã saia daqui abençoado. Louvemos junto com esses adoradores. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou obedecer, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou obedecer, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
de Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.